Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre Os Incríveis 2, a maravilhosa animação da Pixar. Mas antes do vídeo começar, clica no sininho, se inscreve no canal. Na realidade, a ordem é diferente, né? Se inscreve no canal, clica no sininho e vai aqui no izinho ver os nossos conteúdos. Falo de filme, de série, de livros, do que eu tenho vontade e é isso. Pois é uma nova animação da Pixar, né? Que sempre aí nos presenteia com as suas maravilhosas animações. Pelo meu vocabulário, vocês já percebem que eu gostei do filme. Os Incríveis 1, ele é um clássico do cinema, né? Ele já tem 14 anos que ele saiu. E foi uma animação maravilhosa. Saiu num contexto que os heróis não estavam super em alta como estão hoje em dia. Foi uma das continuações mais pedidas, né? Enquanto vários outros filmes da Pixar não precisavam necessariamente ter uma continuação, esse era o que mais precisava ter uma continuação pelo próprio contexto episódico dele permitir, e demorou esse tempo todo para acontecer, mesmo com o auge da Era dos Heróis já tendo aí 10 anos, né? Então já tá com 10 anos que a gente tá tendo filme de herói e ainda assim eles não tinham surfado. Muito um posicionamento do Brad Bird, que é o diretor. Ele disse que ofereceram muito dinheiro, fizeram muitos pedidos, mas ele só iria fazer uma continuação quando ele de fato tivesse ali uma boa história para contar, um bom momento para contar. Chegou esse bom momento e ele traz aí esse filme pra gente que já posso dizer que adoro. O filme continua exatamente de onde o primeiro parou, com eles enfrentando ali aquele homem tatopeira, né, que sai ali do subterrâneo. E a gente vai ver justamente as consequências dessas ações deles de herói, né? Os heróis ainda estão proibidos. E a gente vê uma iniciativa de um empresário que quer se unir com os governos e liberar novamente os heróis, para que os heróis possam agir mais uma vez. E só que dessa vez eles escolhem, né, para ser essa pessoa que vai dar a cara, ser ali o garoto propaganda disso, a Mulher Elástica, né? Diz que ela era muito mais carismática e na verdade ela lidava com as situações com muito menos prejuízo, causando muito menos danos, né? E obviamente se eles querem uma boa fama, se eles querem resolver as situações assim, ela seria o herói ideal. E para poder lidar com essa nova proposta de emprego, a Mulher Elástica vai ter que deixar os filhos a cargo do Senhor Incrível, né, que vai ter que assumir ali o seu papel de pai e tomar conta das crianças, coisa que ele nunca tinha feito. Ele costumava estar sempre trabalhando e ela cuidando das crianças em casa. Agora esses papéis vão ter que ser revertidos, o que é muito interessante, assim, né? É um filme que ele dialoga muito com a nossa época. Mesmo no passado, Mulher Elástica, ela era uma personagem super forte, super bem resolvida, né? Quando mostra os vídeos deles falando sobre ela deixar o trabalho de herói só para os homens, nada disso e tal. Uma mulher super empoderada, e aí essa figura retorna justamente nessa época de debates muito fortes sobre feminismo, sobre empoderamento feminino. Então o autor conseguiu localizar muito bem no tempo e é até bom, de certa forma, você parando para pensar, ver esse filme saindo agora é um time muito legal. Além disso, as cenas de ação com a Mulher Elástica são maravilhosas. Na realidade, são bem mais interessantes do que as cenas com o Senhor Incrível, que é mais força e violência. A coisa dela poder se dobrar e a moto que ela tem e tudo. Cara, as cenas são magníficas, assim. Ela é realmente um personagem muito interessante no que diz respeito, por conta da própria habilidade dela, para criar as cenas de combate, de ação, e quando ela tem que fazer ali as proezas heróicas. É muito legal. E aqui, no contexto do Senhor Incrível, ele vai estar lidando com o Zezé, né, que ele descobre os novos poderes do Zezé, que são poderes infinitos. E isso sempre foi um negócio interessante, porque quando os personagens foram pensados para os Incríveis 1, Brad Bird fala muito sobre como o pai ele era aquela figura de força, né? O poder do Doutor Incrível era relacionado à figura paterna, né? Que é a frente, é a força, é o trabalho, é a rocha, né? Que edifica ali a família. Enquanto a mãe, ela tem que se desdobrar e fazer várias coisas ao mesmo tempo e controlar tudo, por isso a Mulher Elástica. O Flash é uma criança imperativa, né? Tá sempre se movendo, não consegue parar. E a Violeta, que é uma adolescente que é estranha socialmente e tal, o poder dela é a invisibilidade. Então, ele construiu muito a família ao redor de arquétipos que são sociais, né? E pensou os poderes deles para se conectarem com
esses arquétipos. Então eu achei isso é muito legal e isso também é trazido novamente aqui. Talvez uma crítica que eu pudesse fazer a esse filme em relação ao primeiro é que esse filme acaba dando muito mais atenção ao personagem da mulher elástica e os outros personagens, tanto o Senhor Incrível quanto os filhos, eles acabam não tendo muito espaço, principalmente os filhos, né? Porque no final ali o Senhor Incrível, ele acaba vindo e ganhando um pouco mais, voltando, mas eu achei que o primeiro filme acabou balanceando mais a ação e o protagonismo dos personagens como um todo. Aqui, esse protagonismo ele é muito bem definido na Mulher Elástica e os outros personagens realmente são coadjuvantes à narrativa. Isso não necessariamente seria um problema se eles de fato pensarem em outros filmes mais pra frente, onde eles possam dar destaque para os personagens em momentos distintos. Por exemplo, o primeiro filme é um filme do Senhor Incrível como protagonista. Esse é um da Mulher Elástica. Talvez um próximo filme poderia trazer mais protagonismo para os dois filhos. E aí você balancearia isso, né? Mas a priori, realmente, ela ganha mais ar, mais atenção. Mas no fim das contas, isso não prejudica o filme, faz o filme, na realidade, ser muito bom, porque ela é uma personagem fantástica e aí a atenção nela faz o filme ser muito bom. Uma coisa do filme que eu talvez não tenha gostado muito, mas não entenda, é a obviedade do antagonista, né? Você sabe quem é o antagonista desde o início do filme, ou você não tem muita surpresa, não tem muito plot twist. Eu, de certa forma, entendo, porque por mais que seja um filme adulto, e muitos debates adultos estão acontecendo sobre relações familiares, sobre o lugar da mulher, não necessariamente o plot em si precisa ser adulto, porque aí você talvez distanciaria até o entendimento para as próprias crianças, que também são o público do filme. Então, por essa divisão de ser ao mesmo tempo um filme infantil e um filme adulto, eu entendo eles não forçarem tanto a barra nesse sentido de viradas de roteiro e etc, né? Então, mas ainda assim, para mim, né, para minha experiência cinematográfica, esse aspecto da virada narrativa, das transformações narrativas, eles não têm muito peso. No fim das contas, a boa qualidade da animação, que por sinal a gente vê claramente como as animações melhoraram muito, né, nesses últimos 14 anos, nas texturas, nos detalhes dos personagens, nos efeitos que tem no próprio ambiente e nas cenas de ação, né? No fim das contas, esses elementos de roteiro, das viradas, da estrutura da narrativa, não saltam tanto aos olhos. Mas Os Incríveis é realmente se você gostou do primeiro, você provavelmente vai gostar bastante desse. Ele realmente conversa muito com a nossa época. É um filme super legal, com um protagonismo feminino que, como eu disse, permite outros olhares. A forma das mulheres resolverem, lidarem com situações é diferente das formas dos homens, e isso permite uma pluralidade de narrativas e de olhares e de experiências que, se a gente só continua fazendo as narrativas através dos personagens à lá Senhor Incrível, a gente nunca vai ter. Mas o que é que vocês acharam dos Incríveis? Deixa aqui nos comentários e a gente se vê na próxima. E tchau!